Boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos aqui nos preparando para começar a nossa live respondendo às perguntas que nós estamos já recebendo. Hoje nós temos aqui cerca mais ou menos de 40 perguntas para receber. Boa noite a você que nos acompanha e eu convido a você para nós rezarmos pedindo a Deus, né, que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção para realizar bem esta nossa live. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos ao Divino Espírito Santo, nesta hora, a sua luz, a sua graça, a sua bênção, para que eu possa responder bem essas perguntas e você possa também entender bem, e isso tudo possa ser para a nossa salvação, para a edificação da igreja, para a edificação do reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que acompanham essa nossa live toda segunda-feira neste horário, onde nós respondemos algumas perguntas, ok? Vamos começar pelas perguntas que chegaram pelo YouTube e depois vamos responder também as perguntas que chegaram pelo Facebook. Mais ou menos são 40 perguntas, então como são bastante perguntas, eu vou responder sempre assim de maneira mais objetiva e sempre que for possível eu quero indicar um livro que a pessoa possa então aprofundar aí, né, esse estudo, tá bem? Muito bom, a primeira pergunta de hoje é Tio Sidon. Professor Aquino, bom dia, boa noite, né? Vejo muitos católicos falando na lei do retorno. Isso pode, dentro da santa doutrina católica? Sidon, pelo que eu sei, essa lei, né, do retorno é uma lei da física, da biologia, da fisiologia, da psicologia, né? É uma lei mais ou menos que diz o seguinte: a toda ação há uma reação, né? Ou também a questão da causa e do efeito, né? Todo efeito tem uma causa, não existe efeito sem causa, né? Por exemplo, São Tomás de Aquino usa até isso para falar da existência de Deus. Se o mundo existe, houve um Criador. Se os planetas estão aí girando em torno do Sol, alguém colocou isso para girar. Alguém colocou aí a lei da gravidade, que faz com que os planetas rodem indefinidamente, sem precisar de energia, na época da lei da atração das massas. Então, pelo que eu entendo, essa lei do retorno é uma lei que pertence à física, pertence à química também, à psicologia, à fisiologia, até à neurociência, né? Na psicologia, por exemplo, até na filosofia, né? Por exemplo, eu gosto muito de uma frase que diz assim: quem fala o que não deve, acaba escutando o que não quer, né? Fala o que não deve, porque ele faz uma ação, provoca uma reação. Não é só no nível da física, como Isaac Newton explicou, a lei da ação e reação, né? Também nos neurônios, né? Existe aqui os neurologistas, né? Os cientistas do cérebro, eles falam dos neurônios espelho, né? Quer dizer, a pessoa é levada a repetir alguma coisa que ela aprende. Por exemplo, você fala na cabeça de uma criança, que você repete aquilo. São os neurônios espelho, né? Ou então, dois amigos, né, que são muito íntimos um do outro, daqui a pouco um começa a copiar o jeito de ser do outro, não sei, o jeito de falar até, né?
São os tais neurônios espelho. Então, mais ou menos a lei do retorno é alguma coisa que, né, eu diria natural, né? Quando você sorri para uma pessoa, a pessoa sorri para você. Né? Ou se você está mal-humorado, fala mal-humorado com a pessoa responde também mal-humorado. Então, eu penso que não é nada assim religioso. Eu acho que é mais algo natural, né? Psicológico. Às vezes você escuta uma música, você lembra de um acontecimento que te deixa triste ou que te deixa alegre, né? Porque houve um efeito, uma causa e um efeito. Eu vejo assim, mais ou menos por aí. Moisés Antônio Barbosa, professor, mas levando em consideração que a missa só termina com o início da próxima, pois devemos levá-la e a viver durante esse intervalo, qual a diferença de cantar parabéns para alguém da comunidade durante o evento, depois dos avisos e um pouco adiante, depois do padre pedir a bênção sobre o povo? Ô Moisés, objetivamente, liturgicamente, a missa não termina quando começa a outra. Não. Liturgicamente, a missa termina quando o padre, né, dá a bênção final e despede as pessoas. Acabou aí a missa. Né? O Senhor nos acompanhe, demos graças a Deus. Pronto, acabou a missa. Então eu penso que depois disso, aí pode cantar parabéns, depois disso pode, né, fazer outras coisas que não estão no rito da missa. Né? É o meu entendimento. Madalena Martins, eu gostaria de entender melhor como vai ser o nosso julgamento após a morte. Porque sempre dizem que Deus vem ao mundo para julgar os vivos e os mortos. Mas também dizem que nós somos julgados logo que falecemos. Pode me dar uma explicação? Ô Madalena, é bem clara essa explicação da igreja. Eu vou até pegar o catecismo da igreja aqui, que o catecismo explica isso. Se você tem aí o seu catecismo, você pode pegar a partir mais ou menos do parágrafo 1000, onde o catecismo explica isso aqui com clareza. Né? Ele fala do juízo particular e depois ele fala do juízo final. Né? Fala da morte, né? Quando fala da vida eterna. Então, a partir aqui, por exemplo, do versículo 21, ele fala do juízo final. É o juízo de cada um de nós, ou melhor, do juízo particular, desculpa. É o juízo de cada um de nós diante de Deus após a morte. Está escrito aqui, ó. A morte põe fim à vida do homem, como tempo aberto ao acolhimento e a recusa da graça de Cristo, né? Aí ele fala, cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte. Num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, é o purgatório, né? Seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Então, o parágrafo 1021 e 1022 coloca bem claro, haverá um juízo nosso diante de Deus. Naquele juízo ali, ou nós vamos direto para o céu, se tivermos morrido perfeitamente santos, ou então vamos ter uma etapa de purificação da nossa alma, né? Na realidade chamada purgatório, não é um lugar chamado purgatório, que a alma não ocupa espaço. Né? Ou a pessoa, bem claro aqui, ou para, ele diz aqui, né, condenar-se de imediato para sempre. Então, é o que a igreja ensina. Depois, né, o parágrafo mais para frente vai falar do juízo final. Então, o parágrafo 1038, ele fala do juízo final, dizendo o seguinte, né, é diante de Cristo que é a verdade que será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que cada um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante a sua vida. Então, o juízo final é quando Cristo voltar. Todas as almas vão ressuscitar, ou melhor, todos os corpos vão ressuscitar, vão se unir às suas almas e haverá um juízo final. Né? Aquilo que Jesus fala, ele virá do céu com seus anjos, vai colocar os bons à sua direita, os maus à sua esquerda, e pronto, acabou a história da humanidade, o purgatório acaba aí. Entende? E por que há esse juízo final? Ele não vai mudar o juízo particular, não. O juízo particular já definiu a sorte eterna da pessoa. Apenas o juízo
final é um juízo onde Deus fará toda a justiça diante de todos. Olha o que ele fala aqui no parágrafo 1039. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que cada um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante a sua vida terrestre. Ou seja, vai aparecer tudo que a gente fez de bom ou de mal. Agora tem uma coisa muito importante de lembrar. Tudo aquilo que a gente fez de mal, mas quem se arrependeu, se confessou, não vai aparecer mais. Nem no juízo particular e nem no juízo final. O Papa João Paulo II dizia, claro, né, a confissão é um juízo particular ou juízo final antecipado. Então veja que maravilha, que importância a confissão. Tudo aquilo que você fez de mal, mas que você se arrependeu, se confessou, recebeu a absolvição do padre, acabou, isso não vai aparecer mais. Entendeu? Então eu sugeriria a você, Madalena, que lesse aí então esses parágrafos 1021, 1022, depois você vai para 1038, né, que vai 1038, 1039, né, que explica bem o que é o juízo particular e o que é o juízo final. A igreja assim nos ensina, ok? Bom, Pitbat. Professor, o que fazer diante de uma questão numa prova que mente sobre a igreja? Devo responder a questão apenas como dizem os livros didáticos ou responder de acordo com os fatos, porém colocando minha nota na prova em risco? Eu sei dessa coisa. O professor ateu, às vezes, força o aluno a escrever mentiras sobre a igreja. Não pode. Você tem que escrever a verdade. Se você é cristão, escreva a verdade e documente. Olha, o catecismo da igreja fala isso. A doutrina católica fala isso. A teologia ensina aquilo. Né? Quem não aceita isso, amém, nós respeitamos. Mas a nossa fé católica, a minha fé católica ensina isso. Nós não podemos mentir para nós mesmos, nem mentir. Né? A gente pode até não dizer a verdade. Por exemplo, os cristãos, quando eram perseguidos no Império Romano, eles não se entregavam, não, eles fugiam. Mas quando eram pegos, eles não negavam a fé e morriam se fosse preciso. Então, a gente pode até negar algumas verdades numa certa situação, porque negar a verdade não é negar a verdade, esconder a verdade não é mentir. Mentir é diferente. Mentir é você contrariar a verdade, né? Mas eu penso que essa é uma hora, inclusive, que a gente deve dar o testemunho. E se a sua nota for prejudicada por isso, eu acho que você tem que ir até a direção da faculdade ou até a direção do colégio e reivindicar o seu direito, né? João Gabriel, professor, gostaria de saber se preciso e devo obedecer os meus pais, superiores, tios, quando me mandam fazer algo de pecaminoso. De jeito nenhum, João Gabriel. O catecismo da igreja é claro, quando falo na educação, falo que os filhos têm que obedecer aos pais, segundo o 4º mandamento, mas se o pai, a mãe, manda fazer alguma coisa errada, não obedeça. Por quê? Aquilo que São Pedro diz. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ok? Os pais estão imediatamente abaixo de Deus. Né? Mas não podemos chegar... Né? Ele fala assim, peco ao obedecer. Se você obedecer e fizer a coisa errada, você peca sim. Né? Por exemplo, se não me permitem ir à missa no domingo, acho meio estranho ir sem eles deixarem, como se eu fugisse de casa. Não... Você não vai fingir que você fala, meu pai, eu te amo, te obedeço, mas o senhor está indo contra a lei de Deus. Né? Eu vou à missa porque eu tenho que obedecer a Deus mais do que obedecer ao Senhor. Ok? Claro, faça isso com toda a delicadeza, com todo o amor, mas é um testemunho que cada um de nós tem que ser testemunha de Cristo. Né? Muito bem. Augusto Henry. Professor, me ajude com essa dúvida. Sou batizado quando recém-nascido. Tenho 44 anos e há 3 anos tenho me aproximado da Igreja Católica. Antes eu frequentei seitas espirituais
como centro espírita. Nunca fui à igreja. Fui até mesmo ateísta. Eu desejo me inserir na igreja, mas devido a anos lidando com rituais e litúrgicas, adquiri uma grande aversão a tudo isso. Como posso resolver isso? Posso proferir minha fé sem participar das liturgias? Já agradeço pela atenção. Augusto, Henry, eu sugiro a você o seguinte. Primeiro, faça uma boa confissão. Você está fazendo aqui uma confissão de que você era batizado, mas não viveu na igreja, longe da igreja, frequentando, né, outras religiões. Então, faça uma boa confissão, né? E peça a Deus a graça de você depois poder viver as ações litúrgicas da igreja, sobretudo a missa. Mas aí, o Augusto, estude bem o que é a missa. Entenda bem o que é a missa. Entende? Há bons livros que explicam bem o que é a missa. A missa é a paixão de Cristo que se torna presente. Não é repetição, não é multiplicação, é presentificação. Por quê? Porque as ações de Cristo são teândricas. Uma palavra da teologia que quer dizer humanas e divinas. Elas não envelhecem. O tempo não consome as ações de Cristo. Então o Calvário ele é vivo. Né? Por que o menino Jesus aparece no braço de alguns santos? Porque o menino Jesus está vivo. Mas está vivo como, professor? Se Jesus cresceu, morreu numa cruz. As ações de Deus não se esgotam no tempo. Claro que você não vai entender isso pela física, nem pela química, nem pela biologia, nem pela fisiologia, porque é um milagre, é sobrenatural. Cristo é Deus, é sobrenatural. Então, é por isso que muitas vezes ele aparece, né, sangrando para alguns santos. Mas aparece como criança no braço de outro. E na missa ele está presente. Para quê? Para que nós que não estivemos ali no Calvário, esteja hoje no Calvário. A missa é o Calvário presente. Por isso que a missa não pode ser um show. Não. A missa é algo profundo. Então, o Augusto, estude o que é a missa. Estude o que é a missa. Entende? E eu tenho certeza que você vai gostar. Volte para a igreja, faça a tua boa confissão, participe da Eucaristia. Né? E é na missa que você vai participar da Eucaristia. Edivaldo Soares, professor, poderia me dizer quantas vezes aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes na Bíblia? Dizem os exegetas, que são os intérpretes da Bíblia, que deve ter acontecido 2 ou 3 vezes no máximo. Há uma certa dúvida se foram 2 ou se foram 3, por causa das narrativas dos evangelistas, que às vezes é um pouquinho diferente da outra. Com certeza, no mínimo 2. Com certeza, no mínimo 2 vezes. Agora, veja uma coisa. Cristo não fez a multiplicação dos pães todo dia. Ele não acabou com a fome do mundo. Nem com a doença. A fome continua, a doença continua. Por quê? Porque ele não veio tirar o efeito do pecado. Ele veio tirar a raiz do pecado. Né? Agora mesmo, alguma pessoa fazer uma pergunta sobre isso, né? A tal lei do retorno, né? Está aí. Né? Cristo não veio para tirar o efeito do pecado, tirar a causa do pecado. Tá certo? Bom, Paulo Freitas, professor, sabemos que Cristo enviou a igreja para evangelizar a todos os povos e que o objetivo final desta pregação é a salvação e o conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. A igreja, por outro lado, nos ensina que aquelas pessoas que morreram sem ter a chance de conhecer o evangelho podem ser salvas. É verdade. O parágrafo 846 do Catecismo fala isso. Este segundo argumento não pode nos levar à conclusão absurda de que não há necessidade de pregar a boa nova. A solução para esta aparente contradição reside no fato de que Deus quer usar a humanidade como instrumento de salvação. Bom, Paulo, veja bem, o que diz aqui o Catecismo no parágrafo 846? O Catecismo fala que a igreja é necessária para a salvação. E o Catecismo fala bem claro, aquele que conheceu a igreja, né, mas rejeitou a igreja, rejeitou o batismo, ele não pode se salvar. Está escrito aqui, ó. Se você pegar o parágrafo 846, ele fala assim, ó, por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar.
se não quiser nela entrar, nela perseverar, o catecismo fala, não podem salvar-se. Jesus mandou os apóstolos irem pregar o mundo inteiro. Então, agora, Deus não é injusto. Se a pessoa não conheceu a igreja, não conheceu o evangelho, não conheceu Jesus Cristo, ela pode se salvar? O catecismo fala, pode. Está aqui, ó, no parágrafo 847. Né? Aqueles, portanto, que sem culpa, ignoram o evangelho de Cristo e a sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, com o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio dos ditames da consciência, podem conseguir a salvação eterna. É uma exceção. Aquele que não conheceu Cristo, a igreja, o evangelho, mas ele viveu de acordo com a consciência dele, que é iluminada pela graça de Deus, mesmo para o pagão. Porque é lei natural. Os 10 mandamentos são lei natural. Todo mundo sabe que não pode matar, não pode roubar, não pode, né, defraudar a mulher do outro, né? Não pode roubar as coisas do outro. Então, se ele viveu de acordo com os ditames da sua consciência, ele pode se salvar. Agora, isso é uma exceção. Aí o catecismo termina dizendo o seguinte, olha aqui, mesmo assim cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Todos os homens. Isso que você colocou, Paulo, é realmente uma tentação até para alguns missionários. Alguns missionários, especialmente da linha da teologia da libertação, não, deixa o índio se salvar aí na pagelança dele, todas as religiões são boas. Não precisa evangelizar, não precisa batizar, não. Olha, eu ouvi um bispo, Dom Erwin Klautzer, lá parece que de Xingu, dizer lá na Alemanha que ele nunca batizou um índio e que não vai batizar. Eu fiquei arrepiado quando escutei isso. Escutei não, eu li num documento. Meu Deus do céu! Quer dizer, deixar de evangelizar, deixar de batizar seria a maior traição que nós faríamos a Cristo, à igreja, ao evangelho. Meu Deus, eu escrevi um livro sobre, né, São José de Anchieta, coisa maravilhosa, veio para cá com 19 anos, era ainda seminarista, viveu aqui até os 60 e tantos anos, até morrer. Ele atravessava matas e rios e florestas, e ele andava sempre descalço, para batizar um índiozinho, para que o índiozinho não morresse sem batismo. Sabe, os missionários faziam isso em primeiro lugar. São Francisco Xavier batizou mais de 700 mil pessoas no Japão, na China. Morreu lá nas Índias Moluscas, lá na Índia, né? Não sei, no Japão, na China, entende? Evangelizando, batizando, sendo perseguido. Então, esse certo comodismo, essa certa heresia que surgiu, né, de alguns missionários da igreja, de não querer levar mais evangelização, não, vamos levar só o remédio, a vacina, a cesta básica, defender a terra dele. Opa! E o céu? E a vida eterna? E a alma do índio? Ou será que o índio não tem alma? Alessandra Berteles, professor, sou ministro extraordinário da Comunhão Eucarística e quando sirvo, o padre já nos dá a comunhão e já vamos levar a Eucaristia para os fiéis. E assim nem paramos para adorar a Jesus. Isto é correto? Alessandro, é correto. O ministro da Eucaristia não pode receber a Eucaristia, ficar ali meia hora fazendo adoração e depois distribuir. Não pode, tem que distribuir para o povo. Então, o que o ministro da Eucaristia extraordinário deve fazer? Logo após a missa, se recolha um pouco na sua casa e faça ação de graças. Ou na própria igreja, quando acaba a missa, porque sabe, você pode ir lá para a Capela do Santíssimo, fica lá meia hora, 15 minutos, fazendo a sua ação de graça. Ok? É assim mesmo. O sacerdote também. Agora, o ideal é que o sacerdote mesmo, depois que foi distribuída a Eucaristia para todo mundo, o ideal é que o sacerdote parasse uns 10 minutos e orientasse o povo a fazer uma ação de graça. Porque senão o povo vai embora da igreja sem fazer ação de graça, sem pedir o que precisa, sem agradecer, sem... Esse é um ponto muito sério que falta na igreja, meus irmãos, a ação de graça após a Eucaristia.
Muitas pessoas não recebem as graças da Eucaristia, por quê? Porque comunga mal. E o que é comungar mal? Você comunga e você não faz ação de graça. Jesus vem ao teu coração e você vai embora do seu coração. É como se ele viesse na sua casa, você recebesse ele na sala de visita e você fosse embora para a rua e deixasse ele sozinho. Não, depois que comungou, você tem que louvar o Senhor, agradecer o Senhor. Né? O Cristo vivo, ressuscitado, está no seu coração. Pedir, fazer intercessão pela igreja, por você, pelos seus parentes, pela sua família, pelas almas do purgatório, pela igreja, pelo Papa, por todas as intenções. Né? Desagravar o coração de Jesus tão ferido pelos nossos pecados. Ação de graças é isso. Mas a gente tem pressa. A gente não recebe as graças da Eucaristia porque a gente vai embora. O Senhor está ali para derramar suas graças em nós, mas nós vamos embora. Entende? Isso é duro, viu? Vinícius Emanuel, evangelista dos Santos, professor, sou estudante de filosofia e gostaria de saber se é moralmente lícito comprar e ler livros de caráter contrário à Igreja, como os de Nietzsche, Marx, para fins acadêmicos de estudo, para conhecer melhor seus pensamentos, para os combater. Vinícius, perfeitamente legal. Pode comprar livros de Marx, Engels, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre, Marcuse, sei. Agora, muito cuidado. Estude primeiro a filosofia cristã de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de Santo Alberto Magno, entendeu? Estude a boa filosofia católica, estude bem a doutrina católica, para você não ser levado. Sabe, porque esses filósofos ateus, eles escrevem bem. Eles têm argumentos, você sabe que o demônio ele é sutil, ele é sagaz, ele é inteligente. Então, se a pessoa entra num ambiente desse, despreparado, espiritualmente e racionalmente, ela pode ser levada. Por que muitos jovens se tornam aí comunistas, marxistas, socialistas, sendo que o socialismo arrasou com a União Soviética, com a China? São mais de 10 milhões de mortos do comunismo. Na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. Venezuela está aí, caindo aos pedaços. Cuba está atrasada há 60 anos. E cheio de filósofo aí, né? Socialista, né? Comunista. Não, ainda querem argumentar que o comunismo é algo cristão. Não é, não. O socialismo de Cristo é diferente do socialismo político. O socialismo de Cristo é você pegar os seus bens e dividir para os outros. O socialismo político é pegar os bens dos outros e dividir para os seus. Eu só vou acreditar no socialista o dia que os arautos do socialismo dividirem seus bens com os pobres. E não ficar falando de socialismo na universidade, ganhando um belo salário, 20, 30 mil reais por mês, tomando uísque na beirada da piscina, viajando para Paris, viajando para Londres, viajando para Miami, e depois falar que tem que distribuir os bens para os pobres. Tá bom, faça isso primeiro, publique que você... Aí eu vou acreditar no socialismo. Bom, então cuidado, estude sim esses filósofos ateus, mas cuidado, né? E reze antes, sabe? Reze antes para que Jesus te dê a graça, o Espírito Santo te conduza para que você... Eu leio Nietzsche, eu leio Schopenhauer, eu leio Marx, eu tenho que ler, porque senão como é que eu vou, né, orientar as pessoas quando elas falam disso, né? Cid Pereira, professor, boa noite, que a paz esteja com o senhor, amém. Existe algum pecado muito grave que só o bispo ou o papa é quem pode dar a absolvição? Pecado não. Qualquer pecado, qualquer sacerdote pode perdoar se a pessoa estiver, né, arrependido. O Catecismo da Igreja, ele fala uma coisa maravilhosa, né? Não há pecado que a Igreja não possa perdoar, é o parágrafo 982. Não há pecado que a Igreja não possa perdoar se a pessoa está arrependida. Agora, acontece o caso da excomunhão. Se a pessoa estiver excomungada, ela não pode confessar. Então, a excomunhão tem que primeiro ser levantada.
Né? Um caso, por exemplo, de excomunhão automática, late sentença, é quando, por exemplo, a pessoa provoca um aborto conscientemente, né? Então ela está excomungada da igreja. Aí o sacerdote pode suspender, retirar a excomunhão e confessar a pessoa. Agora, há casos de excomunhão que só o Papa pode retirar, ou só o bispo pode retirar. Então, há casos de excomunhão que só o bispo ou só o Papa pode retirar. Mas pecado que não é excomunhão, qualquer sacerdote pode perdoar. Ok? Vinícius, não, já coloquei aqui. Cid Pereira, professor, Cleonice Aparecida Ferreira, professor, tenho recebido no WhatsApp uma notícia que diz que o Papa quer trocar a Bíblia por outro livro. Amo a Igreja, a Sagrada Escritura e o Papa, mas isso é verdade. Mas de jeito nenhum, Cleonice. A Bíblia é uma das colunas básicas da Igreja. Eu já expliquei que a Igreja tem 3 colunas básicas: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Eu até escrevi 3 livros. Né? Quando eu comecei a Escola da Fé na TV Canção Nova, mais ou menos uns 26 anos atrás, a primeira coisa que eu fiz foi escrever 3 livros, né? A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. E jamais o padre vai... O Papa, todo dia o Papa lê a Bíblia, todo dia o Papa comenta a Bíblia na missa que ele celebra lá na Casa Santa Marta. Sabe, cuidado com os fake news, né? Cuidado com as mentiras que rolam aí também sobre a Igreja. Wander Gregório, boa noite, professor, o senhor é padre? Não. Ô Wander, fui casado 40 anos, tenho 5 filhos, tenho 12 netos, né? Sou professor universitário, fui professor universitário 40 anos, hoje sou professor de teologia na Canção Nova, né? Muito bem, sou um simples leigo casado, é isso mesmo. Caio Braz, com essa disseminação do coronavírus, algumas dioceses estão orientando os fiéis a comungar apenas com as mãos. Eu pergunto se isso não contraria aquele documento, não lembro o nome, que diz que o fiel tem o direito a comungar com a mão ou na boca, do jeito que ele quer comungar. Se ele quer comungar de pé, se ele quer comungar de joelho, se ele quer comungar na boca ou se ele quer comungar na mão. Não é o ministro que decide isso, é o fiel. E ninguém pode proibir isso. É bem claro na Redemption do Sacramento. Agora, eu não sei no caso do coronavírus. No caso do coronavírus, por enquanto, não tem nenhum documento do Vaticano dizendo que, nesse caso, pode suspender a comunhão na boca. Não tem ainda. Mas veja, no vírus da gripe, da influenza, não foi permitido proibir a comunhão na boca. Por enquanto. Então vamos esperar. Não sei se o Vaticano pode soltar alguma coisa sobre isso. A congregação da disciplina do culto divino e disciplina dos sacramentos. Bem, Pedro Brusco, o que é impostura religiosa? O catecismo tem quantas... Bom, impostura religiosa, Pedro, é você colocar uma religião na pessoa, vamos dizer assim, ou na marra ou por indução, né? Aquilo que a igreja fala, você chantagear a pessoa para que a pessoa vá para uma... Quando o catecismo fala dessa impostura religiosa, do anticristo, ele fala assim, você vai ser aliciado, você vai ser enganado, vão prometer para você um governo mundial, um exército mundial, uma religião mundial, onde tudo será maravilha, à custa de você deixar a sua fé. Né? É o parágrafo 675 do Catecismo que fala dessa impostura religiosa do anticristo, que tem cheiro de nova era. Né? Mais ou menos é isso. Né? Ou então você também fazer uma chantagem com a pessoa. Né? A pessoa está passando fome, necessidade, você dá alimento, dá tudo, desde que você venha para a minha igreja. Opa! Aí é impostura religiosa. Não se pode impor a fé. A fé você pode propor, mas não pode impor. O catecismo tem quantas partes? Por que foi dividido assim? O catecismo tem 4 partes. Desde o primeiro catecismo, que foi feito em 1565, há 400 anos atrás, mais de 400, pelo Papa São Pio V,
O catecismo tem 4 partes. E também o novo também tem 4 partes. Por quê? Porque são as partes básicas da nossa fé. É o credo, que é a teologia dogmática, tudo que nós temos que acreditar, é o lex credendi. Depois tem o chamado lex celebrandi, que são os sacramentos, o que nós celebramos, e os sacramentais, os 7 sacramentos, a vivência sacramental daquilo que a gente crê. Conforme a gente crê, a gente celebra, e conforme a gente crê, a gente celebra, a gente vive. Então tem o lex vivendi, é toda a moral católica centrada principalmente nos 10 mandamentos. E depois, como a gente crê, como a gente celebra, como a gente vive, a gente reza. Então é o lex orandi. Então esses 4 lex, essas 4 leis, lex credendi, lex celebrandi, lex vivendi e lex orandi, tem tudo que o cristão precisa. Por isso o catecismo tem essas 4 partes. Entendeu? Muito bem. Pedro Henrique do Carmo, professor, o padre da minha paróquia, dispensou todos os ministros extraordinários da Eucaristia para renovar a igreja. E ninguém quis assumir essa responsabilidade. A partir disso, ele está escolhendo pessoas no dia da missa para entregar a Eucaristia. Inclusive pessoas que são casadas apenas no civil e fazem parte da maçonaria. Eu estou me sentindo mal. O argumento dele é que, devido ao ato penitencial, todos são santos dentro da missa. Isso está correto? Como eu devo agir? Pedro, eu também não posso concordar com isso. Veja, o padre dispensou todos os ministros. Agora ninguém mais quer ser ministro. Claro, o povo fica com medo. Se dispensou todo mundo, será que ninguém presta? Eu penso que esse padre devia ter feito uma seleção. Se ele acha que alguns não servem, tudo bem. E renovar não é você mudar tudo. Por exemplo, o Senado Nacional, ele para ser renovado, ele não troca todo o senador de uma vez, não troca 1/3. 2/3 continua, para ver uma continuidade. Entende? Então é o seguinte, eu acho que eu não concordo com essa atitude do padre. E não concordo também que ele chamar pessoas que não estão vivendo de acordo com a lei de Cristo para distribuir o corpo de Cristo. É uma incoerência. Se a pessoa não é casada na igreja, casada só no civil, de acordo com a igreja, os catecismos, ela não pode comungar. Como é que ela vai distribuir a Eucaristia? Quer dizer, é uma incoerência. Bom, mas acontece, né? Como dizia um padre velhinho, amigo meu, né? São às vezes teólogos e padres modernos, mais modernos do que teólogos, né? Paciência. Pergunta agora do Facebook. Janete Cavalcante Araújo. Professor, paz e bem, gostaria de saber como a Igreja Católica vê as benzedeiras. Minha avó paterna era uma, sempre me benzia. Eu fui uma criança muito doente, as orações dela sempre me socorriam. Obrigado, amo o Senhor. Ô Janete, eu quero dizer o seguinte, olha, essas benzedeiras antigas eram mulheres de reta intenção. Não eram mulheres envolvidas com superstição, assim, não eram envolvidas com, não sei, com outras coisas, né? Mas está errado. A igreja ensina que quem tem que benzer é quem recebeu o sacramento da ordem. Quem benze um carro, benze uma casa, benze uma imagem, é quem recebeu o sacramento da ordem. Então pode ser o diácono, o padre e o bispo. Então essas benzedeiras, que eu acho que agora na igreja está acabando, não é correto, entende? Mas também eu não quero aqui jogar pedra nelas, não, porque a mulher, como você falou, socorriam na boa fé, assim, eu diria até numa certa ignorância, né? Mas Deus olha o coração da pessoa, né? Mas não deve acontecer. Silvia Ávila, a paz, professor, a respeito do mandamento honrar pai e mãe, meu pai sempre foi um agressor, agrediu todos nós em casa, minha mãe, os filhos, os netos, sempre uma pessoa muito difícil, com toda a família, etc, etc, etc. Eu não vou ler toda a história dela aqui porque é longa, sabe, Silvia? Peço desculpa a você, né? Mas aí ela fala uma coisa interessante, né? Apesar de tudo, hoje, vendo o sofrimento físico dele, o pai agora está muito doente, né? E ela diz que ela não consegue cuidar dele porque ele é muito pesado e ela não tem condição para isso. Está doendo muito colocá-lo num asilo,
mas não tem condições de cuidar dele em casa. Eu tenho 4 lesões na coluna e ele é pesado, obeso. Pode falar alguma coisa a respeito desse mandamento, nesse caso? Ô Silvio, eu acho que se você não tem condição, você está dizendo aqui, inclusive, vocês não têm condição de pagar um curador para ele, né? Não tem condição. Você não tem condição física, você é a única pessoa que pode cuidar dele. Paciência. Eu acho que, nesse caso aqui, o asilo é o mal menor. Agora, o que vocês podem fazer? Não deixar ele abandonado lá no asilo, não deixar na solidão. E se surgir uma oportunidade de trazê-lo para casa, traga. Não sei, de repente as coisas mudam, né? Sabe, entre ele ficar mal cuidado em casa, vocês não terem condições, e ele ficar mais bem cuidado no asilo, é o mal menor. Penso assim, né? Agora, Deus queira que haja uma saída para vocês poderem manter em casa, que seria o ideal, né? Mas o ideal nem sempre é o real na vida da gente, né? Bom dia, professor, a paz de Jesus. Celebramos a palavra de Deus em comunidade fora da paróquia. Aí chegamos na capela e colocamos a âmbula com Jesus sacramentado sobre o altar. Retiramos o véu ou o deixamos até a hora da adoração para ser oferecida aos fiéis. Desde já, obrigado, paz e bem. Bom, o Marinense, eu acho que vocês devem o seguinte, né? Deixa a âmbula velada como se fosse num sacrário. E na hora da adoração, vocês tiram, né, o véu, né, da âmbula e fazem a adoração. Eu penso que assim é mais litúrgica, né? Assim, um respeito assim, bem profundo com o Cristo. Agora, eu penso que isso aí você deve ter uma orientação também do seu pároco, entende? Quem que pode fazer isso? É um ministro da Eucaristia, extraordinário? É um leigo que pode fazer? Precisa ter autorização do padre. Quem não é ministro da Eucaristia, nem diácono, precisa ter uma autorização do padre para, inclusive, carregar o Santíssimo, não é? Muito bem. Paulo da Silva. Gostaria de tirar duas dúvidas. Primeiro, na missa, em quais momentos nós devemos nos ajoelhar? Eu me ajoelho na hora da consagração e da bênção final. Paulo, o missal romano obriga a ajoelhar na hora da consagração. E olha, eu não sei onde é que alguns padres tiraram que proíbe a pessoa ajoelhar na consagração. Meu Deus, o missal romano é o único lugar, a única hora que o missal romano manda ajoelhar é na hora da consagração. Eu fiquei sabendo que tem padre que mandou tirar até o genuflexório dos bancos para a pessoa não ajoelhar. Não, é obrigado a ajoelhar. O missal fala, só não ajoelhe quem não puder, ou se o lugar não permitir. Então, obrigatório é na hora ali. Agora, você pode ajoelhar até a missa inteira se você quiser, não é proibido. Pode ajoelhar em outros momentos se você quiser. Entende? Segundo, o que se diferencia na formação de um padre, sendo salesiano, diocesano? Paulo, tem dois tipos de sacerdotes. O sacerdote diocesano, que ele obedece ao bispo, está sujeito ao bispo, está encardinado no bispo, ou então existe o sacerdote de congregação religiosa, de ordem religiosa, que ele está sujeito ao superior da congregação. É o superior que transfere ele para lá ou para cá. Na diocese é o bispo. São esses dois tipos. Agora, os dois têm o seminário, tem que ter o seminário, tem que fazer filosofia, tem que fazer teologia, e aí quem ordena é sempre o bispo quem ordena. Ok? Clécio Santos. Não. Cleide Silva. Salve Maria, salve. Ontem eu ouvi na homilia, na minha paróquia, a expressão evangelhos sinóticos. E o padre disse que são 3 evangelhos. Poderia explicar o que significa? Cleide, evangelhos sinóticos são... Sinótico quer dizer, assim, mais resumido, né? Mateus, Marcos e Lucas são os 3 evangelistas. São Mateus, São Marcos, São Lucas. São os evangelhos sinóticos. O 4º evangelho de São João, ele é diferente, porque São João não narra mais tudo que esses 3 narraram. O evangelho de São João, ele narra algumas coisas, mas ele é mais reflexivo. Ele é mais teológico, então ele é estudado separado. Então tem os evangelhos sinóticos e o evangelho de São João. É só isso. Tá? Paulo Henrique,
E Adriele Cristina, professor, o senhor sempre comenta em suas lives sobre um grupo que o senhor participa que ajuda a família. O senhor poderia explicar como funciona, se tem algum nome, o grupo, como é feita a arrecadação, quais as instruções primeiro para um grupo desse na minha cidade? Ô Paulo, nós começamos aqui de maneira assim muito simples. Uma pessoa que eu conhecia da minha família dava 1, 2 cestas básicas para famílias carentes. Eu achei aquilo bonito, passei a apoiar a pessoa. E nós fomos crescendo, fomos convidando outras pessoas, e hoje, graças a Deus, nós atendemos mais ou menos umas 50 famílias. Ok? Então nós formamos um grupo, esse grupo chama-se, Amigos da Caridade. Criamos uma associação beneficente Amigos da Caridade. Registramos em cartório, criamos uma conta corrente em nome da associação, e a pessoa que quer deposita um dinheiro aqui nessa conta, e com esse dinheiro nós compramos as cestas básicas, umas 50 cestas básicas todo mês, e também nós ganhamos das pessoas o quê? Muita roupa que a gente distribui para as famílias, às vezes fogões, geladeiras, camas, colchões, armários, entende? E a gente distribui para essas famílias carentes. Temos algumas pessoas que visitam as famílias, pessoas tudo voluntário, não temos um empregado. Por enquanto não tem ninguém registrado, porque o dinheiro ainda não dá. Mas está aí, inclusive se alguém... E temos gente até de outra cidade que nos ajuda. Se alguém quiser nos ajudar, eu posso até passar a nossa conta bancária na Caixa Federal. E olha, tem pessoa que ajuda bem, viu? Graças a Deus. Senão a gente não conseguiria comprar essas cestas todas. É isso. Junte um grupo de pessoas, cria aí uma associação. Se quiser, registre em cartório ou não. Abre uma conta corrente aí. Criamos um grupo pelo WhatsApp, Amigos da Caridade. Colocamos aí nesse grupo as necessidades, as pessoas conversam, colocam outras coisas, e a caridade é feita. Uma vez por mês, as famílias são visitadas, as famílias que precisam recebem, no mínimo, uma cesta básica. É isso aí. Catarina Bacur Vilela, professora, em muitas dioceses estão proibindo a comunhão na boca. Bom, já falei esse assunto aqui, Rafael Camila, o senhor é uma bênção. Existe mesmo a pastoral da Segunda União na igreja? Existe. Existe sim. Tem muitas paróquias que tem a pastoral da Segunda União. O padre Alexandre, aqui em Lorena, faz um encontro muito bonito de casais de segunda. Inclusive, eu faço palestra para o padre Alexandre nesses encontros dele aqui em Lorena, pastoral. Fica bem claro para o casal que eles não podem receber os sacramentos, mas eles têm que viver na igreja, têm que rezar, têm que participar de tudo, da Santa Missa, dos grupos de oração, e pedir a Deus a graça de regularizar a sua situação. Muitos estão com processo no tribunal da igreja para pedir declaração de nulidade do primeiro casamento de um deles, entende? Então, existe sim, muitas paróquias existem sim, certo? TT Araújo, gostaria de fazer uma pergunta sobre a Quaresma. Quando está perto da Semana Santa, a igreja cobre as imagens dos santos. Aí eu gostaria de saber se a gente deve cobrir as imagens que a gente tem em casa, como imagem. O TT, esse era um costume antigo de antes do Concílio Vaticano II. Nas igrejas apenas, só nas igrejas, as imagens eram cobertas para quê? Para destacar a figura de Cristo. Então, fica um crucifixo descoberto e o sacrário, nas igrejas. Mas o Concílio Vaticano II eliminou essa obrigação e deixou facultativo. Então, tem igreja que cobrem todos os santos. Aqui na nossa Catedral de Lorena, por exemplo, os santos estão cobertos durante a Quaresma toda. É autorizado? É autorizado. Não é obrigatório, é facultativo. Agora, em casa, não precisa. Qual é o objetivo? O objetivo é dirigir a atenção para o Cristo, Esse é o objetivo. Não é que vai dispensar, os santos, não, de jeito nenhum.
Jonas Freitas, qual a opinião da Santa Igreja sobre os escritos de J.R.R. Tolkien? Ô Jonas, eu nunca vi um parecer da Igreja sobre o Tolkien, mas eu já li parecer do Padre Paulo, do Dom Estevam Bittencourt, que gostam, né, dos escritos do Tolkien, entende? Então, eu não sou um especialista nos escritos dele, mas eu já li alguma coisa do Padre Paulo, do Dom Estevam Bittencourt, que vê com simpatia, né, os escritos deles. Eu tenho a impressão que Padre Paulo deve ter no seu YouTube ou na sua, não sei, Facebook, procura lá alguma coisa sobre o J.R.R. Tolkien, capaz de você achar alguma explicação do Padre Paulo sobre isso, que entende muito mais disso do que eu. Helenita Lopes da Silva, professor, quando se trata de abstinência, a carne principal da quaresma, o mocotó, pés bovinos, é permitido ou não? Desculpa, essa pergunta está fora de contexto. Não está fora não, Helenita. Olha, podem fazer qualquer pergunta, gente. Pergunta é pergunta. Não existe pergunta boba, não. Pergunta é pergunta, dúvida é dúvida, tem que tirar. Entendeu? Eu penso que o mocotó não é carne, não tenho certeza. Aí seria bom você perguntar para uma nutricionista. Porque me parece que o mocotó, me parece que mais que aquelas, não sei se eu vou usar o correto, cartilagens do boi ou não. Pergunte para uma nutricionista, eu vou até perguntar quando eu puder. Eu tenho uma nora que é nutricionista, eu vou perguntar. Uma pergunta interessante aí, mocotó, é carne ou não é carne? Pode ou não pode ser comido na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas? Boa pergunta. Angelina, até se alguém souber que puder me responder, depois eu coloco essa coisa no ar, né? Angelina Faria, professor, portanto, nos ajudar, dando a oportunidade de sempre termos resposta para a nossa caminhada na igreja, eu quero agradecer. Muito obrigado, Angelina. É com muita alegria, com muita satisfação que eu gosto de fazer esse trabalho. Juliana Figueira gostaria de saber sobre a terapia constelação familiar. A igreja aprova. Ô Juliana, eu nunca vi um parecer da igreja sobre a constelação familiar. Eu vou dar uma opinião minha. Eu li um livro do fundador da constelação familiar, o ex-padre Bert Hellinger. Ele foi padre, deixou o sacerdote, trabalhou lá depois na África, lá no meio daquela, né, daquela cultura africana toda. E eu acho que o Bert Hellinger se tornou espírita. Porque no livro dele que eu li, As Igrejas e o Seu Deus, ele fala que acredita na reencarnação. Ora, se acredita na reencarnação, esse livro dele chama-se As Igrejas e o Seu Deus. Inclusive ele critica muito a Igreja Católica, uma coisa que eu não gostei. Bate na Igreja Católica nesse livro. É da editora Atman, de Belo Horizonte, é de 2015. Eu vou ler aqui um parágrafo do livro para justificar isso que eu estou falando. Ele tem um parágrafo que diz assim: existem difundidas por todo o mundo ampla documentação de casos, como também uma pesquisa sobre a reencarnação, com ampla documentação de casos, atestando que nascemos muitas vezes. Ora, isso é reencarnação, isso é espiritismo. E morremos muitas vezes, a cada vez com um corpo diferente. Contudo, nosso corpo seguinte assume, por intermédio da alma, parte do nosso corpo anterior, que necessita e continua a viver nele de um modo claramente limitado. Bom, então, pelo que eu entendo, o Bert Hellinger se tornou espírita, acredita na reencarnação, então eu jamais vou fazer essa terapia da constelação familiar. Eu quero até dizer que uma advogada católica, fervorosa, que fez esses cursos, ela me disse que não gostou, não sentiu bem e até me disse que ela não quer fazer, não recomenda fazer. Bom, é uma opinião, ok? Agora, eu não frequentei esses cursos, eu estou dizendo apenas, o Bert Hellinger tem vários livros, inclusive ele tem um livro chamado Constelação Familiar, né? Agora, eu vou dar aqui um conselho, como cristão, eu não busco nada fora da igreja. Meus irmãos, para a nossa vida espiritual, né, a igreja tem tudo que a gente precisa. A igreja é um banquete de espiritualidade, de orações. Sabe, eu não vou atrás
de jeito nenhum de planejamento neurolinguística, meditação transcendental, constelação familiar. Essas coisas não existem na minha vida espiritual. Na minha vida espiritual é aquilo que a igreja coloca, os sacramentos, os mandamentos, o nosso credo, entende? Meu pai dizia uma coisa que eu nunca esqueci: prudência e caldo de galinha e água benta não faz mal para ninguém. Prudência. Às vezes a gente vai buscar coisa que a gente não tem certeza se faz bem, se não faz bem, de repente não faz bem. Então aí, uma simples opinião. Leandro de Souza, professor, acabei de escutar seus comentários sobre o evangelho de hoje. Em minha cidade existe uma campanha para não ajudarmos os mendigos e pedintes nos faróis e ruas da cidade. Penso também que tem muita gente que se aproveita de nossa bondade. Ajudo sempre a igreja de minha paróquia e as instituições que cuidam de pessoas drogadas ou excluídas. Muito bem. Eu acho que você já está fazendo, Leandro, o que é necessário. Mas como discernir a melhor ajuda a todas essas pessoas que estão largadas nas nossas calçadas e faróis de nossas cidades? Ô, Leandro, eu sei que essa é uma situação difícil. Se a sua cidade tem uma assistência social boa, eu acho que ao invés então de dar esmola, já que a assistência social pede, encaminha a pessoa que está necessitada para a assistência social. Agora, se a assistência social não der a ela a devida assistência, então eu acho que a gente tem que dar assistência a ela. Se a cidade dá uma boa assistência social, você pode encaminhar a pessoa para lá, né? Então, realmente, eu penso que seja o melhor, porque aí a gente não fomenta, às vezes, o vício, né? Muito bem, Sérgio Marcos. É a última pergunta de hoje. Olha, estamos completando 1 hora de programa e estamos, graças a Deus, chegando na última pergunta, se bem que eu tenho mais algumas aqui ainda. Agora que eu lembrei, se der tempo, eu ainda quero responder. Mas vamos aqui, Sérgio Marcos. Sou estudante de teologia e queria entender melhor a dificuldade que os protestantes têm em entender que nossa igreja católica se iniciou com São Pedro. Ou seja, eu também não consigo entender. Por que que eles não entendem e não aceitam que a igreja começou com São Pedro? O evangelho é claríssimo. Mateus 16, 18. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeira vez que Jesus viu Pedro, falou para Pedro, está no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 40. Tu és Simão, filho de Jonas, será chamado Quefas. Quefas, que em hebraico quer dizer pedra. Pedra. Depois ele vai dizer, tu és Quefas. Tu és Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Depois Jesus confirma isso. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, 3 vezes. Quer dizer, eu também não consigo entender por que não quero aceitar que Jesus fundou a igreja a partir de Pedro e dos apóstolos. Não consigo entender também. Bom, tem mais algumas perguntas que eu vou responder rapidamente. Antônio Marcos. Li em um livro que o demônio é o príncipe deste mundo e que tem poder sobre ele. Essa informação é coerente ao que ensina a Santa Igreja Católica? Também queria saber sobre quando a Igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos passou a se chamar de católica. Bom, a Igreja, o documento mais antigo que chama a Igreja de católica é um documento daquele mártir da Igreja, Santo Inácio de Antioquia, que foi martirizado no ano 107 no Coliseu de Roma. Ele foi preso em Antioquia, na Síria, veio até Roma preso, e no caminho ele escreveu 7 cartas a 7 comunidades daquele tempo, do 1º século. E na carta aos Herminenses ele chama a igreja de igreja católica. É o documento mais antigo. Agora, a católica quer dizer o quê? Quer dizer universal. Católicon, do grego, quer dizer universal. Infelizmente, o Edir Macedo fundou uma igreja católica, uma igreja universal. Uma igreja católica quer dizer universal. Por quê? Porque Cristo enviou a igreja a todos os povos. Agora, sobre o demônio ele adquiriu um poder sobre a humanidade, sim. Por quê? Porque ele conquistou Adão e Eva no paraíso. Por isso que ele tem esse poder. Só o Cristo o venceu. Agora, ele não tem mais poder do que Deus, claro. A ação dele depende da autorização de Deus. É um mistério essa situação. Mas a gente vê lá no livro de Jó,
né? O demônio foi pedir a Deus autorização para tentar o Jó. Por que Deus permite? Porque a tentação também nos torna fortes. Quando você luta contra a tentação, você vence a tentação, você mostra amor a Deus, porque você não está se entregando ao pecado, que fere o coração de Deus, e você se torna forte. Então Santo Agostinho fala, ninguém é coroado se não vencer, e ninguém vence se não lutar, e ninguém luta se não tiver um adversário. Então Deus usa o demônio como aquele treinador do lutador de boxe, o Sparrow, né, para que ele fique mais forte. Jefferson, professor, tenho dúvida também sobre a bênção Urbi et Orbi, que o Papa dá em especial no Natal e na Páscoa. É bênção dada à cidade e ao mundo. Urbi et Orbi, Urbi, cidade, Orbi, o mundo. Né? Quais são os requisitos para obter a indulgência? É necessário assistir ao vivo a bênção do Papa pela televisão ou internet? O Jefferson, eu de cabeça agora não me lembro dessa questão, se é preciso estar presente ou não para ganhar as indulgências. No meu livro, O que são as indulgências, eu explico isso. Não tive tempo de ver, recebi essas perguntas aqui praticamente agora, né? Mas ganha-se indulgência sim. Fica aí essa dúvida que a gente pode tirar depois. Anderson Garcês, tenho buscado viver todos os ensinamentos da nossa mãe igreja, mas como estou em segunda união, não posso me aproximar da Sagrada Comunhão e do sacramento da confissão e sinto um enorme abismo por não poder me confessar. Gostaria de saber se poderia ter uma forma de confissão junto ao meu pároco até que consiga dar entrada no pedido de unidade matrimonial. Desde já agradeço a atenção. Ô Anderson, você não pode confessar. O padre não vai poder te perdoar, dar toda a absolvição. Por quê? Porque você vai continuar vivendo fora, digamos assim, da lei de Cristo. Mas você pode ter uma conversa com o padre, uma orientação com o padre, isso pode ter. Ele não vai te dar absolvição, mas pode te dar conselho, pode te dar orientação. E não desanime, como eu falei, a igreja tem uma pastoral de segunda união, quer que os casais se acertem, né, na sua vida. Paulo Freitas, professor, você afirmou na última live que não é pecado comer carne na sexta-feira, pois a igreja não impõe. Porém, me parece que os cânones 1250 e 1251 do Código de Direito Canônico falam o contrário, obrigando a abstinência em todas as sextas-feiras do ano, exceto solenidades. O Paulo, eu vou pegar aqui o Código de Direito Canônico, está aqui o código, tá? E ele fala aqui no 1251 o seguinte, olha, é uma questão aqui de interpretação, né? Ele fala assim, observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento. Ele dá uma alternativa. Olha aí. Observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincida com algum dia tal. Né? Agora, observe-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão e morte do Senhor. Então não tem dúvida que na quarta-feira de cinza, na sexta-feira, tem que fazer jejum. Agora, nas outras sextas-feiras do ano, inclusive as da quaresma, ele diz abstinência de carne ou de outro alimento. Entendeu? Então aí eu vejo que há uma alternativa. Então não é obrigatório. Bem, veja, salvo o melhor juízo, né? E lendo aqui, eu interpreto que não seja assim pecado a pessoa nas sextas-feiras do ano comer carne. Agora, é um bom costume tirar a carne, sim. Eu na quaresma não como carne na sexta-feira, nas sextas-feiras. Vou tirar a carne nas sextas-feiras. Mas pela interpretação ali, como pode trocar por outro alimento, fica aí essa dúvida, né? Muito bem. Juliano Joaquim, no Evangelho deste domingo, foi sobre as tentações, onde Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, porque ele teve que passar por isso. E no final, os anjos serviram. Serviram o quê? O Juliano, certamente serviram comida para Jesus. Isso é uma das coisas que os anjos foram ajudar Jesus. Então, Jesus estava com fome. Ele não quis transformar a pedra em pão, porque não era o desígnio de Deus. Ele não quis fazer o gostinho de Satanás, agir como Deus, porque ali ele foi vencer o demônio como homem.
E por que, o Espírito levou Jesus para o deserto? É uma pergunta muito boa. Porque o demônio tentou Adão no paraíso e derrubou Adão. Jesus é o novo Adão. Então agora ele vai derrubar o Satanás. Satanás derrubou o primeiro Adão, agora o novo Adão vai vencer. Então, na última tentação, ele fala para ele: retira de Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? E os anjos serviram. Né? Tendo o Filho de Deus feito a vontade do Pai, os anjos serviram. Exatamente um alimento, coisa desse tipo. Né? Basicamente é isso. Helenice Borges, querido professor, Deus o abençoe. Amém. Fale um pouco do Jesus histórico. Helenice, não dá tempo de eu falar muito hoje, né? Mas o Jesus histórico é o Jesus da Bíblia. É o Jesus dos Evangelhos, não tenha dúvida. O documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, diz que a Igreja não tem dúvida da historicidade dos Evangelhos. Acredite no que está narrado ali sobre Jesus. Os 4 evangelistas dois viveram com ele, Mateus e João viveram com ele, Lucas pesquisou profundamente e Marcos acompanhou São Pedro. Então, Pedro viveu com Jesus. Então, o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. Então, não tenha dúvida que o Jesus histórico é o Jesus que está no evangelho. Não creia no Rudolf Bultmann, que diz que esse Jesus que está na Bíblia é um Jesus fantasiado, que as comunidades posteriormente... Mentira. É a teologia liberal do Bultmann que a Igreja não aceita. Manuel Souza, boa noite, professor. Tenho uma dúvida se Jesus morreu para pagar nossos pecados. Esse pecado se refere ao pecado original ou ele ainda continua conosco? Pecado original e os pecados pessoais. Por que Jesus deixou a confissão? Para que a gente seja perdoado dos pecados pessoais. O pecado original nós não temos culpa dele. É chamado de pecado por analogia, né? Porque ele gerou o mal. Mas foi perdoado, foi cancelado no batismo. Agora, os pecados pessoais, que a gente pecado conscientemente, então você pode ser perdoado na confissão. Abraão Lúcio, professor, quanto tempo durou o Império Romano? É a última pergunta. Abraão, mais ou menos, o Império Romano do Ocidente, ele caiu em 476. Foi criado em 730, mais ou menos, antes de Cristo. Então, ele viveu mais ou menos uns 1.200 anos. Depois continuou a parte dele lá no Oriente, né? O Império Romano do Oriente, que caiu na mão dos muçulmanos, otomanos, em 1453. Meus amigos, chegamos ao final aqui do nosso programa. Programa não, né? Da nossa live. Agradeço vocês que me acompanharam. Se alguma resposta não foi suficiente, né? Eu peço desculpa, peço que você aprofunde. Gostaria de rapidamente mostrar alguns livros para que alguém que queira, né, se aprofundar aí, né, nas suas reflexões, possa fazer durante a Quaresma, né? Então, um livro que eu gosto de recomendar, 7 Palavras de Cristo na Cruz. 7 Palavras de Cristo na Cruz. É uma reflexão sobre as 7 palavras de Jesus. O Caminho da Terra Prometida. Esse livro aqui é escrito pelo Dom Henrique Soares da Costa, né? Ele pegou o Êxodo, esses 40 dias, e fez uma reflexão para, exatamente um tempo como esse da Quaresma, A Caminho da Terra Prometida. Depois, um outro livro aqui, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, né? Um cirurgião que durante 25 anos, Pierre Barbet, estudou a Paixão de Cristo, né? E fez até crucificação de cadáveres para entender como Cristo sofreu, né? Bom, quero mostrar ainda aqui, deixa eu ver aqui, um livro muito interessante, Matrimônios Santos, né? Esse padre aqui, que chama Padre Tomás Kevin, ele conta aqui a história de 12 casais que foram canonizados ou beatificados pela Igreja, certo? Ajuda muito os ensinamentos dos santos. Ensinamento dos Santos, um livro que ensina para nós, né, sobre confissão, quem quiser se aprofundar, um livro do Scott Hahn, Dr. Scott Hahn, Senhor, tem de piedade. Senhor, tem de piedade, sobre a confissão. Quem quer aprofundar nisso, né, pode se aprofundar. E eu quero mostrar ainda um livro sobre a Sagrada Eucaristia, né, Quinta-feira Santa da Eucaristia, se você quiser aprofundar o segredo da Sagrada Eucaristia, certo? E por fim,
sede santos. Sede santos porque eu sou santo. É o pedido que Deus faz para nós na quaresma. Tá? Então, esse material todo, se você tem interesse, procure aí na nossa loja.cleofas.com.br. loja.cleofas.com.br. E eu quero lembrar que, se Deus quiser, até o final do mês, nós vamos começar o Clube do Livro da Editora Cleofas. O que vai ser esse Clube do Livro? Você paga uma mensalidade, né? Não sabemos ainda, deve ser em torno aí de uns R$35, e você vai receber sempre 2 livros da nossa editora, para você ler durante um mês. Aí todo mês você vai receber aí 2 livros, um livro maior e um livro menor, mas sempre de bom conteúdo, né? Nada de encher linguiça não, vai ser bom conteúdo para você crescer na sua espiritualidade. Um grande abraço a vocês, tenham uma semana abençoada, e quem me segue na reflexão do Evangelho, até amanhã cedo às 7h30, se Deus quiser.